Deus está dizendo hoje: o tempo do silêncio acabou. Chega de esperar por respostas que parecem nunca chegar. Chega de noites em claro, tentando entender o que deu errado, tentando ouvir algo, qualquer coisa, que traga sentido aos dias escuros que te cercaram. Chega de olhar para o céu com a alma pesada, com o coração cansado, perguntando se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda está ali. Hoje, Ele rompe o silêncio. Hoje, Ele se levanta. Hoje, Ele fala contigo. Há momentos na caminhada em que o céu parece mudo e o coração começa a duvidar. A fé vacila, a esperança diminui, a alma se esfria, mas Deus nunca esteve ausente. Ele sempre esteve observando cada passo, sentindo cada lágrima, recolhendo cada oração. Ele viu as batalhas que ninguém viu. Ele ouviu os gritos que você tentou calar. Ele acompanhou cada luta silenciosa, cada dia em que você pensou em desistir, cada instante em que você seguiu mesmo sem forças, apenas por crer que em algum momento Ele falaria. E hoje, esse momento chegou. Deus está dizendo que a espera acabou. O tempo da dor silenciosa está sendo encerrado. O tempo das perguntas sem respostas está sendo transformado em direção clara e viva. Ele não está mais oculto. Ele não está mais esperando. Ele escolheu este dia, este instante, para liberar uma palavra que muda destinos, que restaura identidades, que levanta o abatido, que sacode o coração endurecido, que desperta o espírito adormecido. Ele está dizendo: filho, eu não vou mais esperar. Eu vou te falar agora. Essa não é uma voz qualquer. Essa não é uma emoção passageira. Essa é a palavra viva que procede da boca de Deus. Uma palavra que não volta vazia, que cumpre o propósito para o qual foi enviada. E ela foi enviada a você. Não importa onde você esteja. Não importa como esteja sua fé neste momento. Deus decidiu falar com você. Não com outro. Não para mais tarde. É agora. Ele te escolheu para ouvir. Ele te escolheu para despertar. Ele te escolheu para algo que vai além da dor. Além da dúvida. Quantas vezes você se perguntou se Ele ainda se importava? Quantas vezes você achou que o céu estava em silêncio porque você não merecia mais ouvir? Mas o silêncio de Deus não era rejeição, era cuidado, era preparo, era amor. E agora, quando você menos esperava, Ele se levanta e diz: estou aqui, falei pouco, mas vi tudo. Agora é hora de você me ouvir, não mais com medo, mas com fé, não mais com culpa, mas com graça, não mais com angústia, mas com esperança. Deus quebrando o silêncio não com acusações, mas com restauração, não com gritos, mas com amor. Ele quer que você entenda que esse silêncio que tanto te incomodou não foi castigo, foi proteção. Ele te guardou de decisões precipitadas. Ele te blindou de caminhos errados. Ele te poupou de batalhas que você ainda não podia enfrentar. E agora que você está mais forte, mais maduro, mais pronto, Ele fala. Fala como Pai. Fala como Senhor. Fala como aquele que nunca saiu do teu lado, mesmo parecia perdido. Você não precisa mais viver à margem da fé, à margem da promessa. Deus está te chamando para o centro da vontade dEle, para o centro do que Ele preparou. Essa palavra não é para gerar emoção, é para gerar vida, é para gerar transformação, é para te colocar de pé novamente, com a alma acesa, com os olhos abertos, com o espírito sensível. Ele está dizendo: ouça-me, não endureça o coração, não ignore o que eu estou te mostrando. Eu não vou mais esperar. Eu quero te levantar. Agora. A voz de Deus é clara. Ela é firme. Ela é cheia de amor, mas também de urgência. Ele não quer mais te ver perdido nas distrações deste mundo. Ele não quer mais te ver preso em ciclos de dor e frustração. Ele está dizendo:
Filho, levanta, ouve a minha voz, caminha na minha direção. Eu não vim te condenar, vim te restaurar, vim te renovar, vim te dar direção. Ele não está falando com os que se acham fortes. Ele está falando com os cansados, com os que choram, com os que sentem que não têm mais forças. Hoje é o fim do silêncio. Hoje é o começo de algo novo. Hoje, Deus escolheu falar contigo como nunca antes. A espera terminou. A dúvida perde espaço. A dor começa a ser tratada. A fé começa a florescer. Porque quando Deus fala, algo dentro de nós se move. Algo dentro de nós é quebrado, é transformado, é restaurado. E a única coisa que Ele te pede agora é: escute, ouça, com o coração aberto. Deixe que essa palavra entre e faça o que só a voz de Deus pode fazer. Não se ouve com os ouvidos, mas que ecoa dentro da alma como um grito sufocado, silencioso, constante. É o clamor de quem ora, mas não escuta a resposta. De quem chora, mas não encontra consolo. De quem busca, mas não sente que acha. É o clamor do coração que já não tem mais palavras, que já cansou de repetir as mesmas frases, que já não sabe mais como pedir. E no meio desse cansaço espiritual surge a dúvida, essa visitante insistente que sussurra em voz baixa, mas com peso de tempestade. Será que Deus me esqueceu? A alma que clama assim não é rebelde, é apenas ferida, é apenas cansada. É a alma que já conheceu a presença de Deus, mas que agora vive dias de silêncio. Que já teve a fé viva, ardente, mas que hoje caminha com passos arrastados, sustentada por lembranças e esperança quase apagada. É a alma que, mesmo sem entender, ainda ora. Que, mesmo sem força, ainda dobra os joelhos. Que, mesmo sem enxergar saída, ainda acredita que Deus pode ouvir, mesmo que pareça não responder. Esse clamor não é um clamor de revolta, é um clamor de sede, uma sede que vai além da explicação, que atravessa os pensamentos e toca diretamente o espírito. É o clamor de quem sabe que só Deus pode preencher o vazio. É o clamor de quem já tentou encontrar respostas em pessoas, em distrações, em conselhos, em atividades, mas que no final percebeu que só há paz quando a voz de Deus fala. E quando essa voz não vem, tudo parece ficar em suspenso. Tudo parece perder o brilho. Até o que antes dava sentido já não basta. Quantos são os que vivem assim? Com um sorriso por fora e um deserto por dentro. Com palavras de fé nos lábios e tempestades na mente. Com promessas gravadas no coração e dúvidas sussurrando nos ouvidos. Será que Deus se esqueceu de mim? Pergunta a alma. Será que o que eu senti antes era apenas emoção? Será que as promessas que recebi ainda estão de pé? E o silêncio parece confirmar os medos. O tempo parece conspirar contra a esperança. A demora vai alimentando o medo de que talvez, de alguma forma, Deus tenha se calado para sempre. Mas no fundo, bem no fundo, existe uma faísca, pequena, quase apagada, mas viva. Uma parte da alma que ainda insiste, que ainda acredita, que mesmo sem força para clamar em voz alta, clama em pensamento, que mesmo sem lágrimas nos olhos, carrega lágrimas no coração, que mesmo sem visões, sem revelações, sem confirmações, ainda dobra os joelhos em silêncio e diz: Senhor, se ainda estás aí, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Esse clamor é o que move o coração de Deus, porque não é um clamor de palavras bonitas, não é um clamor de religiosidade, é um clamor nu, sincero, rasgado, é a oração que não segue roteiro, é a súplica que não pede por bênçãos materiais, mas por socorro espiritual. É o clamor de quem não quer ouro, nem prata, nem status, nem reconhecimento. É o clamor de quem só quer sentir a presença do Pai de novo, só quer saber que não foi abandonado, só quer ouvir uma palavra,
um sussurro, um sinal de que ainda há caminho, de que ainda há propósito. E esse clamor sobe, sobe mesmo quando parece que não. Sobe mesmo quando a alma diz que está sendo ignorada. Sobe mesmo quando o tempo diz que já passou da hora. Sobe mesmo quando os outros dizem que é melhor desistir. Porque há uma força dentro da alma que clama, que não depende do que os olhos veem, mas do que o espírito já conheceu. É a fé lutando contra o medo. É a esperança se agarrando às promessas. É o espírito dizendo ao coração: ainda não acabou, ainda há uma chance, ainda pode haver resposta. O clamor da alma é sagrado. Não precisa ser alto, nem eloquente. Ele só precisa ser verdadeiro. Deus não se impressiona com discursos. Ele responde o gemido do espírito, a lágrima da alma, o silêncio carregado de fé. E quando o clamor da alma encontra o tempo de Deus, o céu se move. Quando a sinceridade da dor se junta à soberania divina, milagres acontecem. Mas até esse encontro chegar, a alma continua clamando. Cada clamor, mesmo que pareça ignorado, é registrado. Cada palavra sussurrada no escuro, cada pensamento que implora por socorro, cada pergunta sem resposta está diante de Deus. A dor de quem clama sem resposta é real, e Deus conhece essa dor. Ele sabe o peso de cada noite sem sono. Ele viu cada suspiro carregado de tristeza. Ele acompanhou cada passo dado por obediência, mesmo quando o coração queria parar. Nada disso passou despercebido. Nada disso foi ignorado. O silêncio dele não significa que ele está trabalhando, esperando o momento certo para agir. O momento em que a palavra liberada vai produzir transformação, e não apenas alívio. O clamor da alma é a prova de que a fé ainda vive, de que há algo dentro do coração que ainda acredita, de que, mesmo em meio à escuridão, ainda existe uma luz acesa, de que, mesmo em meio à solidão, há uma presença invisível que sustenta. É esse clamor que move o céu. É esse clamor que antecede o romper. É esse clamor que prepara o caminho para a resposta. Há momentos em que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Não é apenas a ausência de respostas, mas a ausência de direção, de consolo, de sinais. A alma entra em um lugar onde nada parece fazer sentido, onde as promessas parecem distantes demais, e o coração se pergunta se ainda há um propósito. Nesse silêncio, muitos interpretam que foram rejeitados, pensam que foram deixados de lado, esquecidos, abandonados. Mas o que o coração precisa entender é que o silêncio de Deus nunca é sinônimo de rejeição. O silêncio é, muitas vezes, a linguagem do cuidado. É a preparação de um tempo que ainda não chegou. É a construção silenciosa de algo eterno. Deus não silencia porque deixou de amar. Ele silencia porque está moldando, trabalhando em áreas que os olhos não veem. Ele não fala porque está agindo. O oleiro não conversa com o vaso enquanto o molda. Ele simplesmente trabalha, com firmeza, com sabedoria, com paciência. E o vaso, muitas vezes, sente a pressão, o corte, a modelagem, sem compreender o propósito final. Mas o oleiro vê. O oleiro sabe o que está fazendo. Assim é Deus. O silêncio dele é uma oficina onde a alma é lapidada, onde o caráter é tratado, onde a dependência é aprofundada. Quantas vezes o coração se desespera ao não ouvir a voz de Deus, sem perceber que o céu está em pleno movimento. O silêncio é como a terra antes da semente brotar. Tudo parece parado, estéril, sem vida, mas ali, embaixo da superfície, uma raiz está nascendo. O processo invisível está acontecendo. O silêncio de Deus é exatamente isso, a gestação de algo novo. Quando ele não fala, é porque ele está observando atentamente. Ele está esperando que o coração se aquiete, que a alma se renda,
que a confiança cresça sem depender de sinais. O silêncio é um teste de fé, um teste de maturidade espiritual, porque é fácil confiar quando as respostas são rápidas, é fácil acreditar quando os milagres são constantes, mas é no silêncio que a fé verdadeira se revela. É no vazio da espera que se aprende a confiar em quem Deus é, e não apenas no que Ele faz. O silêncio revela o quanto o coração está realmente rendido. Revela se o amor por Deus é condicional às respostas ou se é sustentado pela certeza de que Ele é bom, mesmo quando está em silêncio. Deus também silencia para proteger. Há situações em que a resposta antes da hora traria mais dano do que bênção. Há direções que ainda não podem ser reveladas porque o coração ainda não está pronto para obedecer. Há portas que não se abrem porque Deus conhece o que está do outro lado. O silêncio, nesse caso, é o escudo invisível que impede o desastre. É o cuidado velado que protege mesmo sem ser compreendido. O silêncio de Deus guarda a vida de muitos de caminhos errados, de alianças perigosas, de decisões precipitadas. Ele também silencia para ensinar, porque o silêncio nos força a buscar, a refletir, a mergulhar mais fundo, nos força a crescer, a amadurecer, a desenvolver a sensibilidade espiritual. O silêncio cria espaço para que a alma se alinhe com a vontade de Deus, para que a voz do Espírito seja reconhecida mesmo em meio ao caos. É no silêncio que se aprende a ouvir o sussurro do céu, a perceber Deus nas pequenas coisas, a reconhecer sua presença nos detalhes do cotidiano. O silêncio educa o coração para não depender de emoções, mas da verdade eterna. E há ainda outro aspecto do silêncio de Deus. Ele é amor. O amor que não mimou. O amor que não entregou tudo na hora em que... O amor que preferiu esperar o tempo certo. Deus é Pai, e todo pai amoroso sabe que há momentos em que o filho precisa esperar. Não porque o pai não quer dar, mas porque o filho ainda precisa crescer. O silêncio, então, é a prova de um amor maduro que se importa mais com o destino do que com o desejo imediato. É o amor que constrói, não que apenas consola. Por trás de cada silêncio divino há um olhar atento. Deus nunca virou o rosto, nunca deixou de ver, nunca ignorou uma oração sequer. Ele viu todas as lágrimas, escutou todos os sussurros, acompanhou todos os passos cansados. Ele esteve presente em cada madrugada de angústia, em cada manhã de dúvida, em cada dia de incerteza. Mesmo sem dizer nada, ele esteve lá. Mesmo sem responder, ele sustentou. Mesmo sem falar, ele carregou. O silêncio dele nunca foi desprezo, foi sempre cuidado. Muitos caminham feridos porque não entenderam isso, porque interpretaram o silêncio como abandono. Mas Deus não abandona os seus. Ele é fiel. Mesmo quando o coração se desvia, mesmo quando a fé fraqueja, mesmo quando a dúvida invade, ele permanece. O silêncio é, na verdade, a prova dessa fidelidade, porque se ele estivesse ausente, não haveria mais esperança. Mas se há silêncio, é porque ainda há conexão, porque ele ainda está ali, observando, aguardando o momento exato para liberar a palavra, para trazer a resposta, para mover o céu. O silêncio de Deus deve ser enfrentado com reverência, não com revolta, com confiança, não desespero, porque cedo ou tarde o silêncio se quebrará, e quando isso acontecer, tudo fará sentido. As lágrimas que caíram no silêncio regaram a fé que agora florescerá. As noites sem resposta serão lembradas como o tempo de preparação, e o coração, antes ferido pela ausência de palavras, se alegrará pela profundidade do amor que silenciou para ensinar, proteger e moldar. Há um momento na vida em que o tempo parece ter se tornado um inimigo. Os dias passam e o silêncio continua. As promessas
parecem envelhecer sem se cumprir. A alma se enche de interrogações e o coração começa a desacelerar na fé. Mas hoje, algo diferente acontece. A voz de Deus, que parecia distante, rompe o tempo. Ela atravessa o passado de dores, vence o presente de dúvidas e toca o futuro com esperança. Deus fala, e quando Ele fala, o tempo se curva. Quando Ele libera sua palavra, a eternidade toca a realidade. Quando Ele diz basta, as cadeias caem, as portas se abrem e o espírito humano se levanta. Deus não está presa a um calendário, a um relógio, a um sistema humano. Ela é soberana. Ela chega na hora exata, mesmo quando tudo parecia atrasado. Ela aparece de repente, mesmo quando tudo parecia parado. E quando essa voz se manifesta, nada permanece como estava. Ela transforma atmosferas, invade corações, quebra resistências. Ela não vem apenas com som, vem com autoridade, vem com amor, vem com direção. A voz de Deus não apenas fala, ela cura. Não apenas ordena, ela consola, revela, não apenas ela transforma. Ele está dizendo, eu estou aqui. Esta é a voz que rompe o tempo de espera. É a voz que desce ao mais profundo da alma e sussurra, eu nunca deixei de te ver. A voz de Deus não precisa de explicações humanas. Ela carrega em si tudo o que é necessário para restaurar a fé. Quando ele fala, a alma entende que nunca esteve sozinha. A dor se encontra com o propósito. A confusão encontra clareza. A ansiedade é vencida pela certeza de que Deus ainda governa sobre tudo. Hoje, o dia em que essa voz invade o interior, não como um eco distante, mas como uma presença viva, uma presença que carrega cura para as feridas que o tempo não curou. Uma presença que traz respostas onde só havia silêncio. A voz de Deus penetra onde nenhum ser humano pode alcançar. Ela entra nas regiões ocultas do coração, onde a dor foi escondida, onde os medos foram enterrados, onde as lágrimas caíram em segredo. E ali, no lugar mais sensível da alma, essa voz se levanta como um trovão suave, dizendo, estou aqui. Sempre estive. A voz de Deus também dá direção. Quando as perguntas se acumulam e as escolhas parecem sem saída, ele fala, e a fala dele acalma a tempestade interior. A fala dele é como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela não deixa a alma vagar no escuro. Ela aponta, ensina, orienta. Ela traz sabedoria que nenhuma mente humana pode gerar. E quando o coração está disposto a ouvir, essa voz muda rotas, corrige passos e realinha o destino. A voz do Pai também traz. Ela diz, não temas. Ela diz, eu sou contigo. Ela diz, nenhuma lágrima caiu em vão. É uma voz que não acusa, que não condena, mas que levanta, que abraça, que reconstrói. Mesmo para aquele que caiu, que se afastou, que errou, a voz de Deus continua ecoando com misericórdia. Ela chama de volta. Ela convida para perto. Ela lembra que ainda há chance, que ainda há caminho, que ainda há promessa. A voz de Deus não desiste de ninguém. Essa voz rompe gerações. Aquilo que viveram, pais, o que os teus avós sonharam, o que foi perdido no caminho, ele restaura com a sua palavra. Há promessas que dormiram no tempo, mas hoje despertam pela voz de Deus. Ele diz que não se esqueceu de nenhuma aliança feita, que nenhum sonho que ele mesmo plantou será enterrado. Ele é o Deus que chama à existência o que não existe. O Deus que ressuscita promessas, que renova a força, que restaura o ânimo. A voz de Deus também silencia a voz do inimigo. Quantas palavras contrárias tentaram te paralisar? Quantos pensamentos de fracasso, de culpa, de medo tentaram dominar tua mente? Mas hoje, a voz de Deus se levanta como autoridade suprema. Ele diz, nenhuma condenação há para quem está em mim. Ele diz, você é meu.
Eu te comprei com preço de sangue. Ele diz: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Essa voz cala a mentira e estabelece a verdade. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quando ele fala, algo acontece. Pode não ser visível imediatamente, mas há um que se inicia. Há cadeias caindo, há muralhas tremendo, há caminhos sendo preparados. A voz de Deus ativa aquilo que estava estagnado. Ela é criadora. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos e intenções do coração. É por isso que ninguém que ouve essa voz com sinceridade sai do mesmo jeito. Hoje Deus está dizendo que Ele está presente. E se Ele está presente, o impossível se torna possível. A cura vem. A restauração acontece. A direção chega. O consolo inunda. Porque onde a voz de Deus ecoa, a presença dele se manifesta. E onde ele está, tudo muda. Onde ele está, a escuridão se dissipa. Onde ele está, a dor se transforma em testemunho. Onde ele está, o pranto dá lugar à dança. Onde ele está, a vida brota, o propósito floresce e a fé renasce. A voz de Deus está viva, está soando agora, está tocando corações cansados, despertando almas adormecidas, curando feridas profundas. Está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Eu te conheço. Eu te formei. Eu nunca te abandonei. Essa voz não depende de sinais externos para ser crida. Ela se revela no íntimo. Ela quebra barreiras. Ela ultrapassa limites. Ela atravessa o tempo, as gerações, as dores, os traumas e chega até você agora, com poder, com graça, com verdade. E quem ouve essa voz com fé, nunca mais será o mesmo. Há momentos em que o coração humano se cansa de esperar. As promessas parecem distantes demais, e o tempo, em vez de trazer respostas, parece aprofundar as dúvidas. As perguntas se multiplicam. Por que tanto silêncio? Por que tanto atraso? Por que Deus não age logo? Mas o Senhor, em sua sabedoria eterna, não desperdiça tempo. Ele não atrasa. Ele constrói. E quando parece que nada está acontecendo, é ali que ele mais trabalha. O tempo de espera nunca foi um tempo vazio. Foi tempo de preparo, de formação, de alinhamento com o céu. Deus revela que tudo que você enfrentou até aqui teve um propósito específico. Lágrima foi desperdiçada. Nenhum dia de angústia passou sem que ele visse. Nenhuma oração foi ignorada. Ele estava usando o tempo, o silêncio e até as dores para moldar em você aquilo que só o tempo dele pode formar. Ele estava forjando maturidade, porque a promessa que ele tem para a sua vida exige profundidade. Não é uma bênção qualquer. É algo que carrega peso de glória, que carrega propósito eterno, que alcança não apenas você, mas gerações. E para isso era preciso crescimento. Ensinou a orar mais, te ensinou a confiar sem ver, te ensinou a depender, te ensinou a discernir o que realmente importa. A dor refinou tua sensibilidade espiritual. O deserto fez você enxergar o valor da presença de Deus acima de qualquer resposta. Ele estava te preparando para algo que não poderia ser confiado a um coração imaturo. Ele estava te fortalecendo internamente, te ensinando a permanecer de pé, mesmo quando tudo dizia para desistir. E agora, ele revela que cada segundo de espera foi uma semente, e a colheita está chegando. Deus não trabalha com improviso. Ele não se move por pressa humana, mas por propósitos eternos. Enquanto você pensava que ele estava em silêncio, ele estava orquestrando encontros, movendo pessoas, abrindo caminhos onde seus olhos não podiam ver. Ele estava fechando portas que você não entenderia na hora, mas que lá na frente você vai agradecer. Ele estava te protegendo de atalhos que levariam à destruição. Ele estava te impedindo de entrar em lugares
onde a promessa morreria. Ele estava dizendo não agora, porque o sim dele seria completo, duradouro e perfeito. O tempo de espera também te revelou quem realmente está ao teu lado. Ele permitiu que certas pessoas se afastassem. Ele expôs corações. Ele tirou as muletas. Ele separou o necessário do supérfluo. Ele te ensinou a andar com ele, mesmo quando ninguém mais parecia caminhar contigo. E isso não foi castigo. Foi treinamento. Foi purificação. Foi ele te chamando para mais perto, para um nível mais profundo de intimidade. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer te transformar. Ele não quer apenas te entregar algo. Ele quer fazer de você alguém preparado para sustentar o que vai receber. A resistência que hoje você tem foi gerada no fogo da espera. A fé que você carrega foi lapidada nas madrugadas em que você orou sem sentir nada. A visão espiritual que você desenvolveu veio dos dias em que tudo parecia escuro, mas mesmo assim você continuou caminhando. E agora, Deus revela. Era tudo parte do processo. Nada foi em vão. Nenhum tempo foi perdido. Você não estava sendo ignorado. Estava sendo treinado. E quando o treinamento vem de Deus, Ele sempre prepara para algo maior do que imaginamos. O propósito de Deus vai além do alívio momentâneo. Ele não te quer apenas feliz. Ele te quer completo. Ele não te quer apenas com bênçãos nas mãos. Ele te quer com autoridade espiritual. Ele não te quer apenas como alguém que recebe, mas como alguém que influencia, que transforma. Ambientes que carrega a presença dele por onde passa. Por isso, ele permitiu que o processo fosse longo, porque o que ele vai fazer através da sua vida não é pequeno. Vai impactar pessoas, famílias, vai alcançar corações feridos, vai trazer luz onde havia trevas. O que parecia uma longa espera era, na verdade, uma profunda construção. Deus estava alinhando o teu coração com o dele. Ele estava destruindo vaidades, orgulhos escondidos, ambições que poderiam corromper o propósito. Ele estava limpando o caminho interno para que quando a promessa chegasse, você não a perdesse. Porque promessas sem preparo viram peso, mas promessas recebidas no tempo certo se tornam bênçãos permanentes. E Deus não quer que você viva ciclos de frustração. Ele quer que você entre em um novo tempo, sólido, maduro, pronto. Tudo estava sendo alinhado. As peças estavam sendo posicionadas. Os recursos estavam sendo liberados. As conexões certas estavam sendo preparadas. O ambiente ao redor precisava ser transformado antes que você entrasse nele. E isso requer tempo. Mas agora, Deus começa a abrir teus olhos para perceber que nada do que você viveu foi em vão. Que tudo cooperou para o teu bem. Que o propósito dele é maior do que teus planos. Que a espera te tornou alguém capaz de receber algo que outros não suportariam. Ele te moldou para suportar o peso da glória que está para ser revelada. Agora, aquilo que parecia demora se revela como cuidado. O tempo que você achava que era desperdício se revela como proteção. As portas que não se abriram agora se mostram como livramento. As respostas que não chegaram, agora você entende. Deus estava te poupando. Ele estava te alinhando com o céu. Ele estava te tornando sensível à sua voz. Ele estava construindo algo eterno. Porque mais importante do que o destino é o que ele está fazendo em você durante o caminho. O propósito de Deus não é apenas te levar a um lugar. É te transformar em alguém que carrega esse lugar dentro de si. Ele quer que você seja o reflexo do céu na terra, que você seja luz no meio da escuridão, que você seja boca profética, que você não apenas viva milagres, mas que seja instrumento de milagres, e para isso era necessário passar pelo que você passou. Era necessário ser quebrado, moldado,
restaurado, porque agora o vaso está pronto, e o que Deus vai derramar, ninguém poderá roubar. Filho, escute atentamente a voz do teu Deus. Hoje eu falo de forma clara, sem rodeios, sem metáforas, sem demoras. Eu, declaro, o Senhor, não vou mais esperar. A espera terminou. O tempo de preparação está chegando ao fim. Eu te digo agora, com toda a autoridade que há no meu nome, chegou a hora. O que te prometi começa a se cumprir agora. A palavra que liberei sobre a tua vida não está esquecida. O que os teus olhos ainda não viram, o teu espírito já começa a perceber. Estou movendo céus e terra em teu favor. Estou colocando em ordem o que estava fora do lugar. Estou ativando o que estava adormecido. Estou acendendo de novo a chama que parecia apagar. Filho, prepare-se. Este é o tempo da manifestação. O tempo de viver o que até agora você apenas sonhou. Estou abrindo portas que ninguém poderá fechar. Estou rompendo com limitações que antes te impediam de avançar. Estou quebrando cadeias espirituais, destruindo prisões invisíveis que te prendiam em ciclos de dor, medo e frustração. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ela cumpre o que eu determino. E hoje eu determino. Avance. Caminhe pela fé. Olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que falta. Não ouça as vozes de incredulidade. Ouça a minha voz. Estou te chamando para algo novo. Para um novo tempo, uma nova estação, uma nova dimensão espiritual. Estou te convidando a sair da margem e lançar-se em águas mais profundas. Chega de sobreviver. Chega de viver em função do passado. Chega de apenas sonhar e nunca realizar. Eu estou te empurrando para frente. Eu estou te impulsionando com a força do meu espírito. Eu estou destravando o que te bloqueava, hoje cai por terra. O que te impedia de crescer, hoje é arrancado. O que te mantinha preso ao velho, hoje é deixado para trás. Estou fazendo tudo novo. Filho, obedeça à minha voz. Não questione, apenas confie. Não tente entender tudo, apenas se entregue. O que tenho para você não se explica com lógica humana. O que preparei para a tua vida não se compara com nada que você já viveu. Não tente adaptar o novo com as estruturas antigas. Não tente viver o sobrenatural com uma mente natural. Eu te chamo para crer. Eu te chamo para caminhar sem ver, sabendo que a cada passo eu estarei contigo. Eu te chamo para ser guiado pela minha palavra, alimentado pela minha presença e sustentado pela minha graça. O tempo de permanecer parado acabou. O tempo de esperar que outros façam passou. Eu estou levantando você. Eu estou colocando sobre os teus ombros a responsabilidade de carregar a minha glória onde você for. Eu estou te chamando para se posicionar. Não é mais tempo de indecisão. Não é mais tempo de duvidar. Não é mais tempo de andar em círculos. Este é o tempo de romper. Este é o tempo de avançar. Este é o tempo de possuir a terra que eu te mostrei em oração. Aquilo que você só via em visões, agora começará a ver com os próprios olhos. Aquilo que eu falei nos teus momentos de quebrantamento, agora começa a tomar forma. Filho, você foi marcado por mim. Desde o ventre da tua mãe, eu te separei. Eu vi tua vida antes de qualquer dor. Eu conheci teus dias antes de qualquer desvio. E mesmo quando você achava que eu estava longe, eu estava perto. Mesmo quando você caiu, eu não desisti de você. Mesmo quando você não entendeu meus caminhos, eu continuei acreditando no que eu mesmo plantei em você. E agora chegou a hora de tudo isso florescer. Não por merecimento, mas por graça. Não por força, mas por promessa. Não por teu esforço, mas por meu favor. Não tenha medo, não recue, não olhe para o tamanho do desafio. Olhe para o tamanho do teu Deus. Eu sou
Eu te sustento. Eu te dou sabedoria. Eu coloco as palavras certas na tua boca. Eu te dou discernimento para agir na hora certa. Eu preparo as pessoas que estarão contigo. Eu afasto quem não pode mais caminhar ao teu lado. Eu separo, eu limpo, eu fortaleço. E eu mesmo vou à tua frente. Eu quebro muralhas, eu derrubo gigantes, eu acalmo tempestades, eu abro mares, eu trago o invisível à existência. E farei isso, porque prometi. E tudo que eu prometo, eu cumpro. Filho, não despreze pequenos começos. Não ignore os sinais que eu tenho dado. Não menospreze o que já começou a se mover no secreto. O que é invisível agora, logo será público. O que é pequeno agora, logo crescerá. O que parece frágil, eu fortalecerei. O que é semente, eu farei frutificar. O que é apenas uma palavra no teu coração, eu farei se tornar realidade. Porque eu sou o Deus que fala e faz. Eu sou o Deus que inicia e termina. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho, eu te dou autoridade. Dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu te unjo para curar, restaurar, libertar. Eu te dou visão para enxergar além das circunstâncias. Eu coloco fogo nos teus lábios para liberar palavras que transformarão vidas. Eu te separo para ser luz no meio das trevas. Eu te coloco como sentinela espiritual em tua casa, em tua geração, em tua história. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que eu mesmo determinei sobre a tua vida. Hoje eu declaro, chegou o tempo. Este é o dia. Eu te chamo pelo nome. Eu te levanto com poder. Eu te revisto com força. Eu te entrego o que é teu por direito espiritual. E eu te convido a sair do lugar de espera e entrar no lugar de manifestação. Porque a palavra que eu liberei não será mais adiada. Ela começa a se cumprir agora. E você verá, e você viverá, e você será testemunha da fidelidade do teu Deus. Filho, chegou a hora do confronto. Não mais apenas consolo, não mais apenas promessas, não mais apenas palavras suaves para acalmar o coração. Agora eu venho com verdade, com autoridade, com fogo purificador. A minha voz não se cala mais diante das tuas omissões. Eu não quero apenas tua atenção, quero tua transformação. Não basta ouvir, é preciso obedecer. Não basta saber, é preciso viver. Não basta conhecer a minha palavra, é preciso ser moldado por ela. Hoje eu te pergunto, o teu coração está realmente disposto a me obedecer? Quantas vezes eu falei e você adiou? Quantas vezes eu toquei e você ignorou? Chamei, quantas vezes você fingiu não ouvir? Mas agora, filho, agora é diferente. Eu venho te chamar a um posicionamento. Eu venho te convocar à responsabilidade espiritual. Não dá mais para caminhar em duas direções. Não dá mais para ter um pé na luz e outro nas trevas. Não dá mais para servir com os lábios e negar com as atitudes. Eu sou o Deus que vê o profundo, que sonda os corações, que examina as intenções. Eu não me deixo enganar por aparências, por máscaras, por religiosidade. O que quero de você é verdade. Uma entrega real, completa, sem reservas. Filho, há coisas que você precisa abandonar. Há caminhos que você precisa deixar. Há práticas que precisam ser renunciadas. Há pensamentos que precisam ser purificados. Não adianta querer o novo carregando o velho. Não adianta querer promessas se recusa o processo. Eu não negocio com o pecado. Eu não abençoo a desobediência. Eu não passo a mão sobre o erro. Meu amor não anula a minha santidade. E hoje eu te chamo à renúncia. Renuncie à mentira. Renuncie à vaidade. Renuncie os vícios ocultos. Renuncie àquilo que você tem escondido até de si mesmo, mas que diante de mim está exposto. Você diz que me ama, então guarde os meus mandamentos. Você clama pela minha presença,
Então purifique o teu altar. Você pede que eu fale, mas não tem obedecido o que já revelei. Filho, esse é o tempo de decisão. Eu estou separando os que me pertencem de verdade. Estou levantando uma geração santa, não perfeita, mas decidida, que não se vende, uma geração que não se curva, que não negocia princípios, que vive o que prega. E eu quero usar você. Mas antes de te usar, preciso te transformar. Antes de te levantar, preciso te quebrar. Antes de te enviar, preciso te santificar. Santidade não é opção, é requisito. Santidade não é aparência, é essência. Santidade não é apenas comportamento, é natureza moldada pela minha presença. E sem santidade, ninguém me verá. Eu não quero apenas ocupar um espaço no teu domingo. Eu quero teus pensamentos, tuas decisões, tuas palavras, teus relacionamentos, teus sonhos. Eu quero habitar em ti. E onde eu habito, o pecado não permanece. Onde eu governo, a carne não reina. Onde minha glória está, tudo que é impuro precisa sair. Filho, eu te chamo para deixar as desculpas. Eu te chamo para abandonar a superficialidade. Eu te chamo para rasgar o coração, não as vestes. Para confessar, não esconder. Para se humilhar, não se justificar. Este é o tempo de voltar ao primeiro amor. De abandonar os ídolos do coração. De renunciar os altares construídos fora da minha vontade. De derrubar tudo que tem ocupado o lugar que é meu por direito. A tua alma precisa ser limpa. O teu espírito precisa ser renovado. E isso só acontece quando há arrependimento genuíno. Quando há quebrantamento. Quando há confronto aceito e transformação buscada. Eu não te chamo para te envergonhar, mas para te restaurar. Mas não há restauração sem confronto. Não há cura sem incômodo. Não há libertação sem exposição daquilo que te aprisiona. Você diz que quer ser livre, então permita que eu arranque tudo que te prende. Permita que eu exponha tuas feridas, para que eu mesmo as trate. Permita que minha luz entre nos cantos escuros da tua alma, mesmo que isso doa. Porque somente assim eu poderei fazer em ti a obra completa que planejei. Você tem clamado por avivamento, por mais de mim, por revelações, por unção. Mas eu te digo, o verdadeiro avivamento começa com arrependimento. A verdadeira unção, consequência de santidade. A revelação não vem para os distraídos, mas para os consagrados. E se você deseja ser cheio, primeiro precisa ser esvaziado. Esvaziado de si, de orgulho, de vaidade, de religiosidade. Esvaziado de tudo aquilo que ocupa o lugar da minha presença. Hoje eu te confronto, não porque te rejeito, mas porque te amo. Eu corrijo a quem eu amo. Eu exorto porque acredito em quem você pode se tornar. Eu disciplino porque não quero te perder. Não quero te ver vivendo aquém do que preparei. Não quero ver tua alma doente, tua fé morrendo, tua chama apagando. Eu te criei para mais. Eu te chamei para algo grande. Eu te escolhi para carregar a minha presença. Mas isso exige decisão, exige entrega, exige abandono daquilo que te afasta de mim. Filho, diga sim, mas diga com a vida, com atitudes, com mudança real. Não apenas com palavras bonitas, mas com frutos visíveis. Eu te chamo hoje para um novo nível, mas você só pode subir se deixar o peso do pecado para trás. Este é o dia de recomeçar com verdade. Este é o tempo de andar em integridade. Este é o momento de alinhar o teu coração ao meu, porque somente os de mãos limpas e coração puro habitarão no meu santo monte. Filho, eu tenho falado contigo de muitas formas. Já falei através da palavra, através de sonhos, através de sinais, através de pessoas. Já usei o silêncio, já usei o vento, já usei a dor, já usei o tempo. Mas agora eu falo com clareza. Obedeça.
Não quero apenas tua escuta, quero teu coração. Apenas que Não me desejo que me siga. Eu sou o Deus que chama, mas também sou o Deus que exige resposta. Porque quem me ouve e não me obedece, endurece o próprio coração. E um coração endurecido perde a sensibilidade para a minha voz, se afasta da minha presença, perde o temor e enfraquece na fé. Por isso, hoje, com amor e firmeza, eu te chamo à obediência. Eu não te criei para a apatia espiritual. Eu não te formei para a frieza que paralisa. Eu não soprei sobre ti o fôlego da vida. Caminhes distraído, longe de mim, envolvido com o mundo, anestesiado pelo pecado. Eu te criei para andar comigo, para viver em santidade, em intimidade, em aliança. Mas isso só acontece quando você decide obedecer. Obedecer mesmo sem entender. Obedecer mesmo quando custa caro. Obedecer mesmo quando o mundo diz o contrário. Obedecer quando a carne grita, quando a lógica falha, quando o medo tenta dominar. Porque a obediência é a linguagem do amor verdadeiro. Quem me ama, me obedece. Quem me honra, se submete. Quem me deseja, me segue com fidelidade. Filho, eu conheço tuas lutas, teus traumas, tuas perguntas sem resposta. Sei que nem sempre é fácil obedecer. Sei que por vezes tuas emoções tentam dominar tuas decisões. Mas eu não te chamo para uma fé baseada em sentimentos. Eu te chamo para uma vida baseada em compromisso. Um compromisso comigo, com a minha verdade, com o meu propósito, porque aquele que me obedece caminha por um caminho seguro. Aquele que me obedece anda debaixo da minha proteção. Aquele que me obedece vê a minha mão abrindo portas que ninguém pode fechar. Vê o meu cuidado em cada detalhe. Vê o sobrenatural se manifestando no natural. Mas quem insiste em desobedecer, caminha sozinho. Vive pela própria força. Tenta vencer na carne aquilo que só se vence no espírito. E cedo ou tarde, se cansa, se perde, se quebra. Por isso, antes que as consequências se agravem, antes que o tempo passe, antes que a oportunidade se feche, eu te chamo hoje para voltar à obediência. Volte a ouvir a minha voz com reverência. Volte a considerar meus mandamentos com seriedade. Volte a buscar a minha vontade com temor e tremor. Eu não quero apenas a tua religiosidade, quero tua rendição. Não quero só tua presença em um culto, quero tua presença em comunhão diária comigo. Obedecer é escolher, me colocar em primeiro lugar. É priorizar o que eu digo e não o que o mundo oferece. É negar a si mesmo para me seguir. É largar o controle e confiar na minha condução. Abandonar atalhos para permanecer no caminho que eu preparei. E esse caminho, ainda que estreito, é cheio de vida. Esse caminho, ainda que exija renúncia, traz paz. Esse caminho, ainda que incompreendido por muitos, é aprovado por mim. E aquele que anda por ele, ainda que passe pelo vale, não estará só. Ainda que enfrente tempestades, estará debaixo da minha mão. Ainda que chore, verá a minha glória se manifestar em sua história. Filho, tu pedes direção, e eu te dou. Obedeça. Tu pedes resposta, e eu te digo, siga a minha voz. Tu pedes transformação, e eu declaro, ela começa na obediência. A apatia que tomou conta do teu coração não será vencida com emoção, será vencida com decisão. Decida me obedecer quando ninguém estiver olhando, quando ninguém aplaudir, quando ninguém entender. Decida me obedecer mesmo que pareça que nada muda, porque na verdade tudo começa a mudar quando você se submete a mim. Eu não trabalho em quem me resiste. Eu não derramo em quem me desafia. Eu opero em quem. E a obediência não é apenas um ato externo, é uma postura interna. É um coração que diz, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. É uma alma que se curva, um espírito que se aquieta, uma mente que se renova,
uma carne que se disciplina, uma vida que se consagra. Eu estou levantando uma geração de obedientes. Não apenas talentosos, mas fiéis. Não apenas eloquentes, mas quebrantados. Não apenas cheios de dons, mas marcados pela submissão. Porque é nessa geração que eu derramarei meu espírito. É nesses corações que farei morada. É nesses que me obedecem que cumprirei todas as minhas promessas. E se você deseja andar nesse novo tempo, se deseja viver o cumprimento daquilo que profetizei sobre ti, então obedeça. Ainda que pareça difícil, ainda que você precise recomeçar, ainda que precise deixar para trás aquilo que tanto te custou. Eu sou aquele que recompensa os obedientes. Eu sou aquele que honra os que andam segundo a minha palavra. Eu sou aquele que transforma uma vida entregue em um testemunho poderoso. Mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso tomar uma decisão. Eu não posso andar com quem caminha na direção contrária. Não posso abençoar quem insiste em viver fora da minha vontade. A obediência é a porta que abre acesso à plenitude do que preparei para você. Pai, hoje eu venho diante de ti sem máscaras, sem justificativas, sem argumentos. Eu venho como estou, com minhas falhas, minhas dores, minhas quedas, minhas dúvidas, meus pecados. Eu venho porque não consigo mais caminhar com minhas próprias forças. Eu venho porque minha alma está cansada de tentar preencher com o mundo aquilo que só o teu Espírito pode completar. Eu venho porque entendi que sem ti tudo é vazio, tudo é raso, tudo é passageiro. Senhor, eu reconheço que preciso de ti. Não apenas em momentos de crise, não apenas nas noites escuras, mas todos os dias, a cada amanhecer, em cada decisão, em cada passo. Eu reconheço que tenho andado por caminhos que não foram traçados por ti. Tenho escolhido com base na ansiedade e não na direção do teu Espírito. Tenho me apoiado em meus próprios entendimentos, achando que posso controlar o curso da minha vida. Mas hoje eu me rendo. Eu reconheço que não sou suficiente. Eu reconheço que minha sabedoria é limitada, que minhas escolhas nem sempre são corretas, que minha visão é falha. E é por isso que eu entrego a ti o que tenho guardado por tanto tempo. Entrego meu coração com tudo que há nele. Minhas vontades, meus medos, meus planos, meus sonhos, minha história. Senhor, eu aceito tua voz. Mesmo quando ela me confronta, mesmo quando ela me tira da zona de conforto, mesmo quando ela me chama para lugares que não compreendo, eu aceito tua correção, porque sei que ela vem de um Pai que me ama. Aceito teu convite para uma vida de santidade, porque sei que essa é a verdadeira liberdade. Aceito teu chamado para a renúncia, para o arrependimento, para a intimidade contigo. Eu não quero mais viver de aparência. Não quero mais manter um relacionamento superficial contigo. Eu te quero de verdade. Quero te ouvir de verdade. Quero te seguir de verdade. E por isso, hoje, eu te entrego minha vida. Toma, Senhor, cada área que eu tentei esconder, cada parte da minha alma que está ferida, cada lembrança que ainda dói, cada hábito que me distancia de ti. Eu não quero mais viver dividido. Eu não quero mais te buscar com a boca enquanto meu coração está longe. Eu te entrego minha mente, meus pensamentos, minhas intenções. Tira de mim todo desejo contrário à tua vontade. Purifica meus sentimentos, limpa meu interior. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu te entrego minhas emoções instáveis, minhas decisões impulsivas, meus caminhos tortuosos. Alinha-me com teu propósito. Molda-me segundo teu querer. Senhor, toma também meu passado, as culpas que ainda carrego, os erros que me perseguem, os traumas que me paralisam. Eu não quero mais viver preso àquilo que passou.
Eu quero viver o novo que tu tens para mim. Por isso, cura minha alma, restaura o que foi quebrado, transforma minhas dores em testemunhos, usa minha fraqueza para manifestar tua força e me ensina a confiar em ti de forma plena. Ensina-me a descansar em teus braços, a não me desesperar quando não vejo, a não murmurar quando não entendo, a não retroceder quando tudo parecer difícil. Dá-me fé para continuar, dá-me fé para obedecer, dá-me fé para esperar. Senhor, eu te entrego também o futuro. Eu não sei o que me espera. Não sei quais serão as próximas tempestades, quais os desertos, quais as provas. Mas eu sei quem tu és, e isso me basta. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu escudo, minha rocha, meu consolo, minha direção. Tu és aquele que cuida de mim nos detalhes, aquele que nunca falha, que nunca me abandona, que nunca se atrasa. Então, eu coloco em tuas mãos os meus dias. Guia-me, Senhor. Se for preciso, muda minha rota. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Tira de perto o que não edifica. Levanta as pessoas certas. Confirma com paz o que vem de ti. Dá-me discernimento para entender teus sinais e sabedoria para seguir teus passos. Eu te entrego minha família. Toma meus pais, meus filhos, meu cônjuge, meus irmãos. Cuida de cada um deles com tua graça e proteção. Visita os corações, sara as feridas, restaura os lares. Que o teu amor seja a base de nossas relações. Que tua presença seja o alicerce da nossa casa. Que teu nome seja glorificado em nossa convivência. Senhor, eu te entrego também minha vocação. Usa meus dons, meus talentos, minha voz, minha influência, minha história, para te glorificar. Eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para ti. Que tudo em mim aponte para o teu nome. Que minha vida seja uma carta viva, um altar constante, uma luz acesa que reflete a tua glória. Eu te entrego minhas finanças, meus recursos, minhas conquistas. Ensina-me a ser fiel em tudo. Ensina-me a ofertar com alegria, a dizimar com gratidão, a administrar com sabedoria. Eu não quero servir ao dinheiro, quero servir a ti. Toma também meu ministério, minha igreja, meus líderes, meus irmãos na fé. Que o teu reino venha, que tua vontade se estabeleça, que teu mover seja livre entre nós. Aviva-nos, desperta-nos, renova-nos. E acima de tudo, Senhor, que o teu Espírito nunca se afaste de mim, que eu nunca perca a sensibilidade à tua voz, que eu nunca troque a intimidade pelo ativismo, que eu nunca substitua a tua presença por qualquer outra coisa. Esta é a minha oração de entrega, de corpo, alma e espírito, de tudo que sou, tudo que tenho, tudo que viverei. Toma-me por inteiro, que a minha vida seja tua, que meu coração seja teu trono, que meus caminhos sejam teus caminhos, e que a cada dia eu seja mais parecido contigo. Eu não quero apenas viver, eu quero viver para ti. O tempo do silêncio chegou ao fim. O Senhor está falando, e sua voz ecoa nos corações que se abriram com sinceridade. Não é mais tempo de incertezas. Não é mais tempo de esperar como quem não sabe o que virá. É tempo de levantar, tempo de obedecer, tempo de caminhar na direção daquilo que Deus já confirmou. Ele diz: agora é tempo de ação. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver fé, avance. Quem quiser transformação, obedeça. Essa não é uma mensagem comum. Essa é uma convocação divina. É o toque de Deus chamando os escolhidos para um novo tempo, uma nova postura, uma nova entrega. Deus está falando contigo, não com palavras vagas, mas com precisão. Ele está tirando as vendas dos olhos, quebrando as algemas da alma, levantando os abatidos e acendendo uma chama que não pode mais ser apagada. Não importa há quanto tempo você esteve esperando por uma resposta. Não importa quantas vezes você pensou em desistir.
Deus te viu. Ele não apenas te viu, ele te guardou, te sustentou, te preparou. O que parecia esquecimento era proteção. O que parecia silêncio era cuidado. O que parecia demora era processo. Mas agora ele te diz: tempo chegou. Ele está restaurando a visão, curando o coração ferido, alinhando os passos, removendo os empecilhos, limpando o caminho. Ele está reafirmando promessas, está reacendendo esperanças, está renovando forças, porque o tempo dele não falha. O relógio do céu é exato. E quando ele determina que algo vai começar, ninguém pode impedir. Nem o passado, nem os medos, nem o inimigo, nem as limitações. Deus não espera que você esteja pronto segundo os padrões do mundo. Ele mesmo é quem capacita, te fortalece e te envia. Ele escolheu você, mesmo com suas fragilidades, com sua história marcada por quedas, com suas orações embargadas pelo choro. E agora, ele te convida a dar um passo de fé, um passo em direção ao novo, um passo em direção à obediência. Ele não está te chamando para entender tudo, mas para confiar. Ele não está exigindo perfeição, mas disposição. Ele quer o seu sim, quer o seu coração disponível, quer a sua entrega total, porque é no seu sim que ele começa a agir com poder. É na sua rendição que os céus se movem. É na sua obediência que a transformação acontece. Muitos estão esperando algo extraordinário cair do céu, mas o extraordinário começa quando você responde à voz de Deus com fé. Essa é a hora. Não é amanhã, não é depois. É agora. Deus não quer mais esperar, e Ele está dizendo isso a você com clareza. É por isso que essa mensagem chegou até aqui. Não foi por acaso, não foi coincidência, foi providência, foi alinhamento divino. Deus sabia o que você precisava ouvir e no momento certo te alcançou, porque Ele tem pressa em te ver vivendo aquilo que Ele prometeu. Ele tem pressa em te ver andando no propósito. Ele tem pressa em te usar para curar outros, para levantar outros, para anunciar sua palavra. Você não foi esquecido. Você foi escolhido, e escolhido para esse tempo, para essa geração, para esse mover. O que fazer agora? Crer, obedecer, caminhar, colocar os olhos nele e não nas circunstâncias. Lembrar que aquele boa obra é fiel para completá-la. Deus não abandona o que Ele mesmo começou. E se Ele está falando, é porque Ele ainda está trabalhando. Ele está no controle. Ele continua sendo Deus, acima de tudo, acima de todos, acima do tempo. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando você não entende, Ele sabe. Mesmo quando você não vê, Ele está agindo. E agora, Ele quer que você ande com essa certeza no coração. O tempo do silêncio acabou. O tempo de dúvida terminou. O tempo da espera. Agora é tempo de ouvir e obedecer. Tempo de viver o que foi prometido. Tempo de ver com os próprios olhos aquilo que parecia impossível. Não importa o quão distante você se sentiu. Não importa quantas vezes falhou. Deus está te dando um novo começo, uma nova chance. E esse novo começa agora. Começa com a sua decisão. Começa com a sua fé. Começa com o seu sim. Começa com o seu arrependimento. Começa com sua disposição em caminhar ao lado dele todos os dias. Não apenas nos momentos difíceis, mas em todo o tempo, porque essa caminhada com Deus não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre intimidade, é sobre ouvir sua voz, mesmo no sussurro, é sobre confiar mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, é sobre permanecer, que essa palavra se grave em teu coração, que ela ecoe nos teus pensamentos, que ela te fortaleça nos dias de batalha, que ela te lembre que Deus falou contigo e que, quando Deus fala, algo muda. Quando Ele libera uma palavra, os céus se movem, que
Você não apenas escute, mas viva essa palavra, que ela frutifique, que ela floresça, que ela transforme sua vida de dentro para fora, porque o que vem de Deus não passa, não falha, não volta vazio. Ele disse: agora é tempo de ação. Então levante-se, tome posse, caminhe pela fé, obedeça e veja com os seus olhos a fidelidade do Senhor se manifestando em sua vida. Se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração de alguma forma, eu te convido agora a curtir esse vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Aqui, todos os dias, você encontrará mensagens proféticas, palavras de fé e consolo direto do coração de Deus para a sua vida. Juntos, somos uma família espiritual, caminhando lado a lado, ouvindo a voz de Deus e vivendo o propósito que Ele sonhou para nós. Deus te abençoe poderosamente.